Bem-vindos ao podcast Menos Pausa, uma iniciativa da Academia da Menopausa em parceria com a Singular Pharma, cujo objetivo é desmistificar assuntos relacionados à saúde da mulher, sobretudo nesse período da menopausa. Eu sou Olga Goulart e no episódio de hoje quem está conosco é a doutora Lorena Magalhães, médica ginecologista, que vai tentar explicar para a gente como que essa fase a gente pode passar por essa fase de uma forma mais tranquila, sem comprometer a nossa vida sexual. E quem está aqui conosco também é a doutora Edza Brasil, farmacêutica, com grande experiência na área para trocar muita figurinha boa com a gente, e a Vládia Góes, que é uma mulher cheia de carisma, que veio falar para a gente também um pouco de como ela está atravessando essa fase. Já viu que o assunto vai ser muito bom. Doutora Lorena é médica ginecologista, como eu falei, ela é médica sexóloga também, acompanha as mulheres e vem desconstruindo muitos tabus para oferecer à mulher essa possibilidade de atravessar também essa fase da menopausa com uma boa performance sexual, sem comprometer essa vida sexual. Tudo bom, Lorena? Tudo bem. Que bom você aqui com a gente. O prazer é meu, adoro falar sobre isso. Que máximo. Edza é farmacêutica, a gente é uma das idealizadoras desse grande projeto que é a Academia da Menopausa, que vem desmistificar muita coisa relacionada à saúde da mulher e propor também uma abordagem mais integrativa. As mulheres realmente ficam um pouco perdidas nessa fase, mas também tem iniciativas como essa que não vão deixar esse mercado desaquecer, né? Essa classe médica desaquecer e trazer informações mais seguras, mais didáticas, para ajudar as mulheres a passar por isso, né, Edza? Que grande iniciativa, eu estou amando esses episódios todos, eu tenho certeza que será um saldo positivíssimo ao final. E é uma satisfação para a Singular Pharma, para a Academia da Menopausa, estarmos promovendo o conhecimento. Pois é, gente, a sexualidade das mulheres, né, é bem desconhecida ainda, como nós falávamos aqui, ainda tem muito tabu em torno desse assunto. Durante anos, esse modelo de sexualidade dominante foi sempre mais normativo e aceito socialmente é dos homens, portanto, se fala com muito mais naturalidade, de uma forma que nem sempre agrada a nós mulheres, e agora nós estamos protagonizando a nossa vida, sobretudo a nossa vida sexual, as nossas experiências sexuais e o nosso autoconhecimento também nesse sentido. Bom, termos como comporte-se, não se toque, foram coisas que a gente aprendeu ao longo de toda a nossa vida. É claro que isso, em algum momento da nossa fase adulta, vai repercutir negativamente. Então, hoje, a nossa proposta dentro desse episódio é desmistificar algumas situações, é conversar sobre a nossa sexualidade, as nossas experiências sexuais de uma forma tranquila e, sobretudo, nessa fase agora da menopausa. E a Vládia, que é produtora de conteúdo digital, já tem dado seu recado também nesse sentido, expondo para as pessoas quais são as sensações que ela tem enfrentado durante esse período da menopausa e com um bom humor incrível. A gente está muito contente com a sua participação aqui hoje, Vládia. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo incrível. Eu estou muito feliz de estar aqui. E já quero dizer o seguinte, eu quero estar aqui pelo menos uma vez no mês para passar tudo para minhas BLR, mas eu vou entender cada vez mais, entender sobre o corpo, entender os sintomas, como tratar, e eu quero repassar isso para todas vocês. Eu achei bonito você dizer aqui para a gente que conversa com o seu climatério, tipo... Tá acontecendo alguma coisa comigo? Tá, mas calma que vai passar. E você ainda não procurou uma ajuda profissional para conduzir esse enfrentamento seu dessa fase, para organizar para você essa fase, não é, Vládia? Eu sou Libra, né? Então, Libra é uma pessoa que tem muitas dúvidas, sempre, né? Tá sempre pensando várias vezes antes de agir. Então, assim, acho que chegou o momento certo. Eu estou aqui conhecendo profissionais incríveis, porque eu acho que eu não tinha achado ainda ou confiado o suficiente em um profissional para cuidar de mim e passar comigo essa fase. Então, acho que existe uma Vládia antes e depois do Menos Pausa. Que maravilha! Então vamos, inspiradas aí na sua afirmativa, vamos entrar na nossa temática. Doutora Lorena, segundo o Manual da Mulher na Menopausa do Ministério da Saúde, existe esse manual, a gente nem se dá conta, né? A gente nunca foi lá para poder ver mais ou menos o que contempla ali. Mas fato é que existe e, segundo esse manual, o envelhecimento sexual é uma angústia muito grande para as mulheres, muito grande. O problema, como nós já falamos em outros episódios, termina de fato a fase reprodutiva da mulher, mas pode ser a oportunidade de um começo de uma vida absolutamente nova, produtiva e muito melhor, porque a maturidade também traz muita experiência, né? E a gente tem que fazer jus a ela. A mulher, às vezes, a gente escuta muitos mitos aí de que nessa fase a mulher fica assexuada, que a atração erótica
baixa muito, né? Que a vida sexual dela acaba muito, o parceiro já não olha para ela com o mesmo desejo que havia antes, enfim. São afirmativas erradas e que nós precisamos desconstruir, né? Não é somente na beleza física ligada à jovialidade que você vai despertar interesse sexual. Você mesmo, por você, né, vai alimentar o seu apetite sexual, como também nas suas relações, seja de que maneira for. Então já começa por aí um bom trabalho de desconstrução, né? Desconstruir esses tabus, esses mitos todos e colocar a gente para essa fase de uma forma muito bacana, muito aberta, muito leve, e uma experiência que vai durar sei lá por quanto tempo, porque a gente sabe que essa região clitoriana aí, ela está ativa até no último dia de vida. Então vamos descer pro play, brincar direitinho e ser feliz, né? Os Países Baixos hoje, como a Edsa falou aqui, estão com um foco muito grande, tem especialidades médicas, né, dentro da ginecologia, tratando única e exclusivamente essa parte da genitália, essa situação, e você aprimorou o seu conhecimento de ginecologista, como também sexóloga, Isso. e vem fazendo um trabalho muito bonito com a mulherada. Como é que começa essa abordagem? As mulheres ainda se constrangem para abrir-se nesse sentido para você? Sim, eu acho que está melhorando. A gente. Só em você ter um programa, por exemplo, você ter um podcast que você fale dessa fase da vida da mulher, que você tenha essa escuta, a gente já vê que a gente está evoluindo, né? É verdade. O envelhecimento feminino ainda tem muito preconceito. A questão sexual da mulher tem preconceito. Existe uma construção da sexualidade, bem como você falou. Então, assim, desde que a gente cresce, a gente tem que ser estimulado a falar da parte sexual. Não é só quando chega na menopausa, é desde lá do início. Eu lembro e falo muito. Quando eu iniciei minha vida sexual, eu tenho 46 anos, quando eu iniciei minha vida sexual, eu fui na minha gineco, a pergunta era: você usa algo para evitar gravidez? Ou você usa camisinha para você evitar uma infecção? Mas não existia a pergunta: você gosta? Você sente prazer? Você se sente respeitada? Aí, para. Chega com 30, você casa, você ganha uma autonomia e você quer que aquela mulher tenha uma boa vida sexual, né? Então, não tem, ela tem que construir mesmo. Desde quando você começa, você tem que ter essa construção. Para você até chegar com uma noção maior quando você faz 40 ou quando você faz 50. Entendeu? De continuidade disso mesmo. Então, a sexualidade é um processo vivo, é um processo constante, algo que a gente tem que alimentar e tem que cuidar. E como sempre foi um olhar masculino, a gente ouve muito assim, e é real, a sexualidade ela é multifatorial. Vários fatores envolvidos. O desejo na mulher é multifatorial. Isso começou a me incomodar. Aí eu pensei, tá, é multifatorial. Eu vou atender essa mulher, eu vou dizer a ela que é multifatorial. E daí? A gente tem que trabalhar as crenças, a gente tem que trabalhar tabus, a gente tem que se conhecer, a gente tem que se masturbar, a gente tem que se tocar, a gente tem que se posicionar na relação, a gente tem que mudar nosso contexto de vida. Mas o que eu posso fazer de objetivo para acolhê-la? Então, eu acho que é isso que talvez a gente tenha que conversar aqui, quando a gente chega nessa fase. O que a gente pode fazer nesse contexto de hormônio, de suplementação, de atividade física? O que eu posso dar para ler, para ela despertar? Entende? Que não tem o que você investir na sexualidade feminina. E tem como melhorar. E assim, a gente vai envelhecer. Não tem... A outra solução é pior. E quando a gente for envelhecer, se a gente viver bem e a nossa expectativa de vida for aumentar, a gente vai passar 2/3 ou mais da nossa vida. Exatamente. Com essa oscilação que ajustada não te impede de absolutamente nada. De nada, exatamente. É vai isso. te dar mais saúde e tudo. Isso, e nós sabemos que uma saúde sexual depende de vários outros fatores, assim como em todas as áreas que nós conversamos aqui, a sua saúde mental, a sua saúde nutricional, a sua saúde óssea, a atividade física é muito importante, ou seja, não é diferente para uma atividade sexual satisfatória. Você tem que manter-se ativo, bem nutrido, não é? E com uma boa convivência social também, né? Você tem que estar do lado de pessoas cujo estilo de vida combine com aquele que você quer também. Sair para pedalar, sair para fazer coisas e não ficar só namorando o seu sofá, né? Exato. Repare, rapidinho, você falou de todos... Eu costumo ter no consultório uma pizza com umas fatias que eu boto. Tem a parte do hormônio, tem a parte da atividade física, da saúde mental, do seu relacionamento, seu contexto de vida, crenças e tabus, de tudo isso que você vai tentar equilibrar.
Então, é mais ou menos isso aí que você falou. Bom, de fato, é uma fase que requer um pouco mais de cuidado. A sexualidade da mulher é algo que precisa ser sempre muito bem conversado, sim. Agora, nessa fase, essa oscilação hormonal, esse declínio hormonal, pode sim se reverter em comprometimento físico, emocional, né, pelo desajuste que a queda hormonal propicia. Como é que você começa essa anamnese com a sua paciente? Como é que você acompanha essa mulher? Visto que a menopausa, uma vez instituído, né, que 1 ano sem menstruar, onde ela efetivamente começa, existe um longo caminho que antecede isso e a gente não deve deixar passar essas manifestações que o corpo, esses sinais que o corpo está te mandando, não? Exato, com certeza. Assim, acima dos 40 anos, o corpo já vai se preparando, né? Então, a partir daí, você já fica sinalizando para o que ela te dá, tipo, insônia, um cansaço, uma diminuição de desejos, calores, uma diminuição da lubrificação, um esquecimento, falta de foco, de concentração. Então, ela já vai te dizendo alguns sintomas que vêm junto com uma irregularidade menstrual. Você não precisa esperar, isso eu acho bem importante. A gente não precisa esperar 1 ano sem menstruar. Você vai conduzir, que ela vai saber que a menopausa ela é uma data, ela é um evento, e você está na pós-menopausa 1 ano depois que você tem sua última menstruação. Isso serve para você entender que o normal é você não sangrar depois. Então, você sangrando depois de 1 ano, você deve procurar o ginecologista. Até 1 ano isso pode acontecer. Ponto. Dito isso, tratar esses sintomas já pode começar. Então, lembrar sempre que saúde não é só ausência de doença, é você viver bem. Então, se você não está vivendo bem, imagina conduzir aqui. A gente está aqui, 4 mulheres conversando. Conduzir aqui a conversa com 1000 calores o tempo inteiro, esquecendo, sem conseguir se concentrar, né? Mas, por exemplo, uma queixa muito comum nessa fase é ressecamento vaginal e falta de libido. Não que necessariamente... E isso pode confundir a ponto de comprometer um relacionamento de casamento, por exemplo. Sim. Primeiro, a gente implora aqui, vamos chamar a atenção dos companheiros, das pessoas, né, com as quais a gente convive, para entender que é um assunto que diz respeito ao casal. Portanto, uma delicadeza e uma pesquisa conjunta pode, né, descomplicar esse processo, mas fato é que o ressecamento vaginal, assim como a falta de libido, é em decorrência do declínio hormonal. Que outros sintomas e quais são esses hormônios responsáveis por esse ressecamento? Que, inclusive, lacrimal, né? Os olhos também sofrem desse ressecamento. A pele, de um modo geral, sofre. A gente tem um aumento de FSH e uma queda do estrogênio. Então, essa queda brusca, ela atua. E é tão interessante isso que ela atua. O estrogênio tem receptores na bexiga. A mulher passa a acordar mais para fazer xixi. Tem algumas que pedem xixi. Ele tem no cérebro, então atua na sua memória, atua na insônia. Ele vai ter na vagina, ele vai alterar o colágeno, ele vai diminuir essa lubrificação. E o interessante é que, muitas vezes, a mulher até se sente excitada. Ela começa a relação, tem o estímulo da parceria, ela se sente excitada, mas ela não produz aquela lubrificação. E aí sente dor na relação. Aí ela sente dor. Então, ela precisa entender que pode ser que, nesse momento, ela precise de uma intervenção. E hoje a gente tem milhões de produtos que vão facilitar isso. E até para o parceiro. Às vezes, eu sou tão machista que às vezes eu ouço assim, mas meu marido fala que eu não gosto mais dele, eu não respondo como eu respondia. Aí eu preciso dizer, olha, tem uma excitação subjetiva que você sente e uma objetiva que a gente agora vai precisar ajudar. A gente vai precisar melhorar a lubrificação. Entende? Para você não ter dor. Gente, olha, uma estratégia muito boa é você começar isso sozinha, sem o parceiro do lado. Você mesmo se descobrindo, é impressionante o que o poder também da sua mente, associado a todas as mudanças que você promove em termos de alimentação, de um sono de qualidade e da sua mente, de um modo geral, você parte para uma relação sexual muito mais preparado. Conhecer-se, conhecer a si mesmo é muito importante em qualquer relacionamento, inclusive sexual. Né? Você saber onde você sente prazer e não depender do outro para isso é maravilhoso para início de conversa. E se você se conhece e vai partilhar dessa experiência sexual com alguém do seu lado, vai ser muito mais suave, muito mais gostoso, muito mais prazeroso, né? Como nós falamos no início, termina a sua fase reprodutiva, mas a sua vida sexual, absolutamente. Exatamente. E às vezes, sem terminar a fase reprodutiva, tu até que tira um peso, né? Eu só vou aproveitar. Não preciso mais me preocupar com o risco de engravidar para aquela que se organizou para não engravidar. Então, eu acho que tem um lado bem positivo de
de amadurecimento que a gente precisa usar a nosso favor. E isso vem de toda a questão de etarismo, de machismo, de milhões de coisas que foram colocando na gente, né? É difícil ter essa discussão com homens de 45, 46. Com a gente tem o fator hormonal, mas tem um fator social importante, que eu acho que a gente está quebrando. E quais são as suas estratégias? O que você conversa com as mulheres ao sair do seu consultório? Ok, já expôs toda a situação, certamente você interviu aí nos principais sintomas, conforme nós relatamos aqui. E daí para frente, como é que essa mulher vem trazendo para você as respostas, né, em termos sexuais? Melhora a performance sexual a partir das ingerências que você vai fazendo? Sim, a ideia é essa, que ela tenha uma percepção, uma melhora, uma vivência, né, melhor da parte sexual. E aí você vai ajustando. Às vezes, só em você... Por exemplo, se ela está numa fase que ainda usa anticoncepção, ela está na transição, não tem aquela certeza que não vai engravidar, mas já não menstrua com a mesma frequência, você pode mudar esse anticoncepcional para um que tenha menos impacto. Aí ela já retorna. Melhorou, doutora Lora, então pronto, não precisa fazer mais nada, vamos fazer outros pequenos ajustes. Algumas vezes você começa uma terapia hormonal com estrogênio, outras vezes você já precisa colocar estrogênio, testosterona, outras vezes você precisa fazer outras suplementações, orientar a atividade física, dieta. Tudo isso aqui não existe sem você equilibrar esse contexto, né? Ver se tem quadro de ansiedade, se tem depressão, se está tratando, como que a gente pode conduzir. E muito interessante fazer o diagnóstico diferencial. É bem interessante que muitas dessas mulheres, na transição, elas vêm com uma queixa assim, procurei psiquiatra, eu estava muito triste. Eu estava muito deprimida. E, às vezes, é essa oscilação hormonal. Parece que a gente vive, gente, uma TPM eterna. E se você tratar só com o medicamento ali, se for o caso, né, da questão emocional, da ansiedade, depressão, o que seja, pode ser que você esteja perdendo a oportunidade de fazer essa reposição ou suplementação, porque é isso que está te levando. Exato. Então, é muito complicado, porque essa integralidade, né, essa multidisciplinaridade que acompanha a mulher, essa abordagem ela precisa ser completa. Para você, antes de decidir qual terapêutica, não? Exato, com certeza. E outra coisa que acontece, assim, muitas vezes você atende a mulher com 45, 46, 47, nessa faixa, e às vezes ela chega pra mim, tá sentindo alguma coisa? Não. Aí eu já paro, pausa. Vamos fazer perguntas para entender. Como é que tá o cansaço? Como é que tá seu sono? Você acorda à noite para fazer xixi? Como é que tá seu rendimento? Porque a gente normalizou tanto viver com menos qualidade. A mulher é tão líder da família. Não, isso é normal, tô ficando velha, é isso mesmo, não é? Disseram a gente que era normal. Exatamente. Não é. Então você normalizou tanto que ela até demora para perceber que tá acontecendo alguma coisa. Uhum. Sabe? Ela é tão líder da família que ela não vai parar. Uhum. Ela trabalha doente, trabalha com dor de cabeça, pega filho na escola, vai tudo, né? Então aí ela demora para entender e para reconhecer que tem como melhorar essa qualidade de vida. E aí ela tá desanimada, ela vai tomar um pó de guarará, toma uma coisinha para ajudar, achando que é só isso. Não é só isso, é isso também, né, gente? Mas vamos entender no contexto geral. Isso. Eu queria perguntar para as meninas aqui que são tão praticantes de atividade física, eu sei que Vlad é do yoga, né? Você pratica yoga? Eu faço bike indoor também. Bike indoor. Edza também é toda ativa. Agora, vocês duas aí, vocês fazem algum tipo de exercício para fortalecimento pélvico? Não. Eu faço com fisioterapeuta, né? Tem hoje as fisioterapeutas especializadas no assoalho pélvico, que tem as ginásticas, e além disso também faço laser, né? Laser intravaginal, é para aumentar a produção de colágeno. Com certeza, a nossa vagina é um músculo. Tô certa, doutora? Involuntaria, ele pulsa por você. Sim, e a gente precisa ajudar ele, né? Como o músculo do braço, da perna, da nossa vagina também. Eu perguntei sobre o yoga, Vládia, porque no yoga a gente tem uma consciência corporal muito grande e essa parte central nossa aqui, a parte pélvica, a saúde feminina, ela é muito tratada com delicadeza no yoga e você aprende a fazer esse trabalho de fortalecimento pélvico enquanto eu falo com vocês. Eu estou fazendo meu fortalecimento pélvico. Mas, bom, doutora Lorena, eu queria que você, então, reforçasse essa condição desse exercício para fortalecimento pélvico, quanto que ele é importante, dar sugestões para a gente, falar um pouquinho também desse laser, que é uma novidade, de certa forma, né? Exato. É super importante ter esse conhecimento mesmo da sua musculatura. Então, é fundamental toda mulher que tiver acesso passar com um fisioterapeuta. Hoje, isso é uma especialidade. Então, é algo que vem com fundamento científico, com estudo. Então, é bem
é padrão ouro, praticamente, para você ter infecção, quando você tem perda de urina, né? Porque quando essa musculatura não é trabalhada, além de diminuir lubrificação, de você ter uma sensação de ressecamento, você tem infecção de urina de repetição, você acorda à noite para fazer xixi, um sono interrompido, você não respeita o ritmo circadiano, seu dia já não começa bom. Então, tem que, de fato, tratar. E temos tecnologias. A gente hoje tem o laser, tem o Frax, que são tecnologias que você faz no consultório. Você começa fazendo 3 sessões, numa média, uma a cada 30 dias. Depois você volta anualmente, de acordo com a sua necessidade. E pode manter como hidratante 2 vezes por semana, às vezes um cremezinho com hormônio, 2 vezes por semana, para você fazer a sua manutenção. Pensa no dermato. Você vai, faz aquele tratamento no rosto e em casa você faz a sua manutenção. E mais interessante ainda para a gente falar do laser e desses tratamentos tópicos para aquela paciente com câncer de mama, que seria a contraindicação da terapia hormonal que a gente tem, né? A contraindicação absoluta é aquela que tem história pessoal de câncer de mama. Então, nesses casos, o laser e trabalhar a musculatura pélvica é fundamental. Você, como sexóloga também, você deve conversar não só com a mulher que te procura, mas às vezes até com o casal, né? Para que eles pudessem também, com esses aparatos todos aí, dos brinquedinhos, dos lubrificantes, criar outras formas de intimidade também para driblar a situação, não? Claro, com certeza. E não deixar de ter prazer, não deixar de explorar essa fase da vida que é tão maravilhosa. Exatamente. O sexo não é só a penetração, né? Ele envolve todo o resto, todo o toque, a troca de carícias. E falando também, muitas mulheres trazem a questão masculina. E o homem é mais fechado para procurar isso. Então, às vezes, se o homem tem uma ejaculação rápida, ele tem uma dificuldade de ereção, ele acaba atrapalhando o orgasmo dessa mulher. E nós, mulheres, temos a tendência de ser esponjinha, né? Então, a gente acaba que fala assim, não, eu vou gozar rápido porque ele não vai segurar muito. Aí acaba que vai virando, isso vai aumentando e vira uma desconexão do casal. Conversar sobre o que está acontecendo de uma forma íntima é tão mais fácil, não? Eu não sei por que o casal não conversa, né? Muitos casamentos, às vezes, se desfazem por mera falta de comunicação entre o casal, de intimidade entre o casal. Não, tem casais que você atende a mulher, ela, por exemplo, eu não gosto de carícia X. Eu falo, mas você já falou? Não. Vai que eu magoo, vai que... A gente, às vezes, não... Tem um tabu, né? Você não diz do jeito que você gosta. Fala, gente, ele não vai adivinhar. Então, o sexo começa na cabeça, quando a gente começa a pensar, a erotizar nossas relações, e vai pra boca. A gente tem que falar do jeito que a gente gosta, como também ter a escuta do outro. É uma troca, né? A escuta da parceria, e aí você vai fazendo a troca. Verdade. Da nossa parte, por exemplo, da parte de nós mulheres, o que menos importa para você é essa performance física do homem no ato sexual, da penetração em si. O que importa para a gente são tantas outras coisas que não dependem dessa ereção e, obviamente, que da parte do homem para conosco, né, mulheres, não deveria ser diferente. Ele entende que nós estamos passando por uma variação hormonal que compromete em várias áreas da nossa vida, portanto atuar aí e desfrutar disso com mais delicadeza na relação é um ganho muito grande para a relação, é um fortalecimento muito grande para a relação, porque, obviamente, o envelhecimento está para todos, e que bom que nós podemos estamos aqui conversando sobre menopausa, sinal de que nós vivemos muito bem até aqui, e estamos realmente muito bem. De todas as pessoas que passaram pela bancada aqui, muitas mulheres médicas, convidadas também, eu não vi nenhum percalço, porque são mulheres que têm informação, são mulheres que estão se conhecendo mais, desfrutando mais dessa fase da maturidade, sem se ligar aos padrões de beleza, porque sexo não pode estar relacionado com a jovialidade, com a jovialidade do seu corpo. Exato. Essa jovialidade tem que estar no seu comportamento, na sua cabeça, na sua forma de viver e de desfrutar da vida, né? Na atitude, né? Nas atitudes. Edsa Brasil, na sua experiência de farmácia, né, de tantos anos, você escuta muito essa queixa, porque eu sei que, assim como em qualquer farmácia convencional, as pessoas chegam no balcão de farmácia também pedindo uma fórmula milagrosa. Eu acho que as mulheres elas vão buscando estratégias de toda maneira, porque, sobretudo, dentro do Sistema Único de Saúde, você não tem essa abordagem. Você não vai sentir todos esses turbilhões de coisas que nós estamos falando aqui e vai marcar uma consulta para dizer, olha... O pessoal vai falar, você tem que marcar com um monte de especialista, né? Lamentavelmente, a gente não tem essa abordagem
que seja acessível a todos. E muito comumente as pessoas devem chegar na farmácia pedindo uma ajuda. Chegam muito, Olga, muitas mulheres, e você vê o nível de preconceito, desinformação também, e que o sexo precisa dar prazer ao homem e à mulher. E com as flutuações hormonais, como você foi clara, né? Diz que a diferença entre o homem e a mulher, a doutora Lorena pode esclarecer melhor, né? O homem, ele é bem objetivo, ele quer. A mulher não, tem uma série de fatores, como ela mesma disse, é multifatorial, que prepara para. E hoje, com a informação de acesso às pessoas, à internet, diminuiu bastante esse gap. E as mulheres também, né, buscando o prazer, porque o preconceito existe, ele é real, mas as mulheres hoje estão se autoconhecendo, que é como você disse. A gente tem que expor para o parceiro e dizer, olha, eu gosto assim. E deixar de ter a vergonha. E não só procurar o balcão da farmácia, mas também abrir para o seu médico, para o seu ginecologista, para o seu médico, independente de ser ginecologista ou não, de como ele vai lhe ajudar a quebrar um pouco esse bloqueio, né? Verdade. As mulheres não podem pensar em uma boa performance sexual para satisfazer os seus companheiros, seus maridos ou quem quer que seja, né? Esse prazer sexual é um direito que nós temos nós mesmas, né? Nós podemos nos explorar o nosso corpo e ter essa satisfação, ainda que independa de um companheiro. E se o tivermos, melhor ainda. Isso pode ser uma relação muito frutífera. Portanto, essas questões como ansiedade, depressão, insegurança por parte da mulher, coloca ela numa situação sempre de querer agradar ao outro e sequer conhecer a si próprio para desfrutar desse corpo, né, à sua maneira, do seu modo. Conhecer o que te leva mais facilmente ao orgasmo, por que muitas mulheres só têm orgasmo clitoriano, elas não têm orgasmo na hora da penetração, elas não sabem que isso é muito mais comum do que elas imaginam, que um padrão estético de uma vagina, ela pode variar em mais de 200 tipos. Ninguém tem uma vagina igual a ninguém. E quem tem que avaliar qualquer tipo de anormalidade seriam esses profissionais. Então, chegar com intimidade também para quem te acompanha, isso é muito libertador, para dizer, olha, eu sou assim, estou muito satisfeita com o que eu tenho, quero aprender a ficar ainda melhor, não é, doutora? Isso, exatamente. Então, tudo começa nesse autoconhecimento mesmo. A mulher não se olha, né? A gente vê meninos 5, 6 anos, eles já se olham, eles tocam no pênis com muito mais naturalidade. E mulher, quando se toca, bate na mão, tira a mão daí, não pode isso, fecha as suas pernas. Né? A mulher ela é criada dentro de um conceito, de um tabu muito grande. Você não consegue sequer conversar sobre a sua primeira experiência sexual, como muitas famílias ainda isso ocorre, da mãe com a filha. Ela não consegue conversar sobre esse assunto em casa, né? Exatamente. Então, é um tabu mesmo. Começa com isso. É bem como você disse, começa da gente se descobrir. Tudo que você começa a fazer muito pelo outro, ele não se sustenta por muito tempo. A saúde mental fica comprometida, né? Problemas com ansiedade, conforme nós falamos também, depressão, podem comprometer a sua vida sexual. Esse declínio hormonal, ele precisa ser corrigido antes, né? Antes mesmo que essa queixa principal da sexualidade da mulher comprometida venha à tona? Você pode acompanhar ela e aí você vai ajustando. Você não precisa chegar em algo mais grave para você intervir. Entende? Você pode, se ela já for se incomodando, você vai ajustando. Ansiedade e depressão, a gente está vivendo um mundo bem ansioso, né? Que a gente tem uma cobrança e as pessoas estão ficando mais ansiosas com a tendência à depressão. Então, é interessante fazer sempre uma avaliação global, para a gente não acabar passando por cima de um diagnóstico que seja importante. Mas, na transição da menopausa, isso é um ponto interessante para se levantar, é muito comum você ter esses sintomas como se fosse uma eterna TPM, que você pode, com uma compensação hormonal, ver como você se ajusta antes de você até medicar. Uhum. Bom, atividade física, controle de estresse, que nós falamos, dieta equilibrada, isso tudo também está presente sempre aí na vida sexual satisfatória. Você tem que estar bem nesse quesito, né? A gente faz sexo com o corpo, então isso sempre. E por que esses estímulos da atividade física, da boa alimentação, de uma boa convivência sexual, de uma dieta equilibrada, impacta nessa nossa performance? Na prática.
Porque tudo isso estimula os nossos neurotransmissores. Pronto. Então, dessa forma, a gente vai estimular as endorfinas, ocitocina, serotonina, dopamina, tudo a gente vai equilibrando quando a gente faz uma atividade física, quando a gente se alimenta bem, quando a gente interage com pessoas que nos fazem bem. Então, sem querer, querendo, a gente vai estimulando isso de forma endógena, que é o que a gente quer. A gente vai trabalhar a nosso favor isso. Aí vai suplementando com o que você tiver deficiente, com o que você for precisando. Uma mesma suplementação, ela não precisa se manter a longo prazo. Você faz ali, ajusta aqui. Então, isso é importante de ser dito. Ok. E com relação aos exames que a gente precisa fazer nessa fase, né? Nós mulheres, habitualmente, uma vez por ano, a gente já vai lá fazer o preventivo, isso é indiscutível, eu já estou partindo desse pressuposto de que pelo menos uma vez por ano a gente está ali, sabendo da nossa saúde íntima também, né? Fazendo o preventivo, porque sabemos da predisposição que a idade também traz com relação ao câncer, mas sabemos que se adiantar ao problema, se você fizer um diagnóstico em fase inicial, as chances de uma cura são infinitamente maiores do que você diagnosticar em fase já avançada. Portanto, nesse momento dessa avaliação, desse acompanhamento normal, você coloca mais alguns outros marcadores que são importantes. O que a gente deve observar com mais critério nessa fase da menopausa com relação aos nossos exames? Exames de hemograma, por exemplo, exames de sangue, que é por onde a gente começa. Sim, você amplia, né, seu espectro de exame de sangue, desde hemograma, perfil lipídico, seu perfil endócrino, como está a sua tireoide, alguns exames, por exemplo, vitamina D, vitamina B12. A vitamina B12 é importantíssima. A gente hoje já sabe que tem que ficar no quartil superior do seu exame. Em que nível, mais ou menos, a B12? Uns 600, 700. Daí para mais, né? E é incrível que no laboratório ainda vem um valor um pouquinho baixo, né? Mais baixo do que esse que eu falei aqui. Então, muita paciente fica em 180. Já 200. se discute muito, né? Porque aqueles valores referenciais do laboratório é para uma pessoa que está doente ou perto de uma situação de alarme, né? E o que a medicina do estilo de vida propõe é te manter num nível satisfatório para você estar ativo, estar Exatamente. bem disposto, estar no seu máximo, né, em termos de performance. Portanto, esses marcadores precisam ser melhor desenhados, digamos assim. Exatamente. E personalizado com a paciente que está na sua frente. Por exemplo, ela chegou... Ainda tá, vamos colocar aqui um caso. Está menstruando, mas chega com alguma queixa de cansaço. Eu não vou começar algo hormonal sem dosar vitamina D, sem dosar hemograma, sem dosar B12, sem fazer uns exames, porque às vezes só em eu suplementar a vitamina D eu já melhoro ela. Entende? Aí depois você vai preparar todo esse terreno para você colocar o hormônio. O hormônio entra como uma cerejinha do bolo. Ele vai funcionar quando todo o contexto está a favor. Então, você já olhou tudo isso. Já fez uma mamografia, já fez o preventivo. Nas mulheres acima de 45 anos, colonoscopia. Então, são exames de rastreio básico para você evitar e ver como ela está. Que interessante, né? A gente vai conversando sobre a nossa saúde e vai começando a encaixar. Enquanto você vai respondendo, eu vou pensando, olha, naquela fase eu poderia ter feito isso. Agora, eu gosto sempre de pecar pelo excesso do que pela falta. Eu sou bem cuidadosa com a saúde. Eu acho que quanto mais você exercita o seu autoconhecimento, mais você tem benefícios, né? Como nós falamos aqui com a doutora Carla Ferner, em outro episódio, ela falou isso, que quando recebe uma mulher que já tem detalhamento do seu estado, né, do que ela está sentindo, é muito mais fácil para o profissional discutir junto com ela qual é a conduta terapêutica que será implementada. Exato, deve ser sempre uma decisão compartilhada. Vlad, você já pensou algum dia que aquele dia que você está com preguiça de levantar da cama e tudo, que alguma coisa poderia estar relacionada com a deficiência de B12, por exemplo? Não B12 especificamente. Eu tenho sentido muito isso, inclusive, um cansaço sem fim. Eu acordo muito cedo para ir para bike. Eu acordo 5 porque tem que marcar a aula 2 horas antes. E quando eu volto, aí, né, a energia vai caindo depois. Nossa, é um cansaço, eu não consigo me levantar, às vezes, do sofá. Aí você acha que é a atividade que foi forte ou você pensa, deve estar faltando alguma coisa de nutriente? Eu não sei especificamente o que é, mas eu sei que tem uma deficiência em alguma coisa. Então, pronto. E nessa suspeita é onde entra
a nossa inteligência para marcar o quanto antes, gente. A gente não tem que arrastar esse cansaço por muito tempo, porque você vai dar uma chicoteada nesse cavalo, ele vai levantar no outro dia e vai, mas ele não vai conseguir sustentar se ele não estiver bem nutrido. Você vai para sua academia, não vai ter uma performance boa. Repare, quando a gente vem de uma noite bem dormida, como a sua atividade física rende mais, como o seu humor é outro. E por aí vai. Não pode ter nenhuma área da nossa vida comprometida, né, Edza? Não, e com certeza, né? O estilo de vida, né? É como a doutora Lorena falou, né? Não só é uma variável. É você dormir bem, é você se movimentar, é você suplementar, é você se relacionar com pessoas que te fazem bem, é você estar num ambiente que te favorece a isso. Então, a alimentação, a dieta também é fundamental, que você bota dentro do seu corpo, né? Então, é fundamental que nessa fase da vida, acredito que em todas as fases, né? Mas essa que nós passamos pelo mudanças hormonais, que é claro a mudança hormonal, nós mulheres temos que nos preparar para isso. E é uma série de fatores que nos faz ter uma qualidade de vida. Muitos amigos me dizem assim, Edza, você é um case para estudo. Porque eu já acordo pilhada, eu já acordo virada assim, a chave em 320. Já tô ligada mesmo. Por quê? Porque eu faço 9 horas da noite, eu já estou me preparando para dormir. Ai, que delícia. 9h30 no máximo eu já estou dormindo. Só perfeito. Que nem sempre foi assim. Então você vê que depois que eu investi muito no conhecimento de técnicas de longevidade e de autoconhecimento, eu observei que dormir é fundamental. E você precisa dormir mais cedo para você completar todo o seu círculo circadiano e você ter um dia no outro dia melhor. Que depende. Imagine, você descobriu isso não há muito tempo e está feliz da vida. Imagine se a gente consegue descobrir isso antes, mais né? cedo ainda. Pois A é. qualidade de vida se a sua qualidade de vida já é extraordinária, se a gente consegue descobrir isso muito mais cedo. Mas ela já entende o que essas enzimas todas fazem aqui. Ela já é, de Mas hoje. Hoje eu não Então, pra cheguei ela- assim agora. Pra Então, ela é muito acho fácil. assim, que é uma série de coisas que você precisa fazer, além de você ser bem assistido por bons profissionais, mas não adianta a doutora Lorena lhe dar uma prescrição e se você não fazer o seu dever de casa. Exatamente. E esse compete única e exclusivamente a gente. É verdade. Pois é, doutora Lorena, eu acho que a sua parte psicológica também deve atuar fortemente no consultório como sexóloga, né? Para entender que em determinados momentos essa mulher que te procura deve vir acompanhada do seu companheiro para que vocês troquem algumas condutas, não sei se seria essa a palavra, mas algumas formas que os homens podem ter, os parceiros podem ter de acolhimento dessa mulher, de entendimento do que está acontecendo e de acolhimento também, para que essa parte sexual e emocional da mulher também não esteja comprometida. Como é essa abordagem com os casais? Sim, fundamental. Muitas trazem e é até uma solicitação. Algumas vezes a minha terapia é focada na mulher, mas quase sempre precisa que a parceria ande junto. Então, a gente incrementa, a relação. Por exemplo, repare, os relacionamentos longos, a gente precisa também ter um olhar para isso, porque o ciclo de resposta sexual, ele muda, tem uma tendência com o passar do tempo, a mulher tem mais disfunções. Lembrando que 40% de nós temos disfunções. Então, disfunção sexual é muito comum. Aí, quando traz a parceria, eu já dou um recurso de vamos melhorar essa excitação objetiva. Como que a gente vai melhorar? Além dos cremezinhos, pode usar um vibrador na relação, lembrar que você vai precisar fazer mais preliminares, lembrar que a relação, ela não se resume à penetração vaginal, tem outras carícias que vão envolver e que a mulher vai ficar mais envolvida, que a penetração vai ser uma consequência. Desmistificar a ideia do orgasmo sincrônico, isso ainda continua até nas novelas. Namora, vai lá. Todo mundo junto. Não, a maioria das vezes é um primeiro, depois o outro. Então, tem um olhar para isso. Se a ejaculação dele está mais rápida e ele vai ejacular primeiro, depois ele pode fazer mais carícias nela, até que ela chegue ao prazer. E não necessariamente chegar, né? Você curtir a trajetória, porque pode ser que naquele dia não é? Exatamente. Às vezes, a gente se foca no orgasmo, mas a relação ela tem que ser satisfatória. E você tem que gostar do caminho, né? Gostar daquele percurso e daquela troca entre os dois, sem a obrigação de uma performance no final, mas que ela seja satisfatória. Uma comunicação mais aberta, mais honesta, né? Isso, esse diálogo é fundamental. Entender que tem mulheres que são mais responsivas
com o passar do tempo, ou seja, elas diminuem aquele desejo espontâneo de iniciar a relação, mas elas aceitam a carícia da parceria. Então, existe isso foi estudado, isso é um mecanismo feminino que o casal pode entender essa dinâmica e usar a seu favor. O que eu gosto sempre de pontuar não é não. Tem dias que você não está com vontade e isso tem que ser aceito. Mas tem dias que você vai se deixar envolver com aquela carícia. E isso é normal. Você estando num relacionamento que tenha respeito, tenha diálogo, você aceita aquele estímulo como excitatório e vai se envolvendo. Então, os dois precisam estar cientes dessa mudança no ciclo de resposta. Que maravilha, gente. Seria a relação perfeita, né? Diga-se de passagem, né? A natureza humana, ela não só não é monogâmica, como ela também não é heterossexual. Portanto, essa natureza humana, ela precisa ser percebida. As pessoas precisam desfrutar daquilo que cabe na sua cabeça, na forma que você decidiu de sentir o seu prazer, mas não deixar de senti-lo. Seja da forma que você quer sentir e acha que é adequado para o seu corpo, para aquele seu momento. É muito importante que as mulheres se conheçam. Essa coisa mesmo do orgasmo clitoriano é realidade para muitas mulheres, não é, doutora? E as mulheres acham que, às vezes, tem alguma coisa errada quando ela não consegue chegar ao orgasmo pela penetração. Exatamente. Eu ouso dizer que 100%. Até mesmo na penetração, você precisa ter a manipulação do clitóris. Porque ele não é só aquele pontinho, né? Ele tem os raminhos dele que acompanham os lábios maiores e menores. Então, mesmo quando você tem a penetração, você pode colocar seu corpo de uma forma que você flexione o clítoris mesmo, para usar isso a seu favor. Então, a penetração vem de algo até fálico, machista, do que a gente tem desse contexto. Então, sim, precisa se liberar. Tem homens que, eu acho que isso está desmistificando, mas que tinha essa exigência, né? De achar, mas como assim não vai ser na hora da penetração? Então, você precisa desconstruir. Não tem nada de errado com vocês, queridos. Nada. É simplesmente porque a gente gosta assim, né? Gente, aquele pontinho tá ali pra fora, veio pra... a gente tem um órgão que só serve pra dar prazer. Pensa nisso. Olha, eu fiz aqui, eu não estendi muito não, porque, olha, é um assunto tão bom que se deixasse a gente ficaria aqui dias e dias, né? A intenção é só que a gente ligue aí bota uma pulguinha atrás da orelha para vocês entenderem que a partir disso tudo que nós estamos falando aqui, que você pode aprofundar nessas pesquisas, nesse seu autoconhecimento, nessa sua autopercepção e ir fazendo, com a ajuda profissional, os manejos que precisam ser feitos para que você desfrute muito dessa saúde sexual nessa fase. E eu separei aqui algumas afirmativas que eu acho que são equivocadas, algumas delas, e vou repassar para você. Para vocês, meninas, estejam à vontade. Essa afirmativa de que a menopausa significa o fim da vida sexual, faz algum sentido? Nenhum. É o início. O início, né? É o início de uma fase que eu acho que você fica até mais segura. Eu acho que é tão libertador envelhecer. Sabe? Acho que tem que virar a chavinha pra gente. Olha, elas riram muito aqui, todas elas. Acho que as mulheres estão com as peles muito boas, portanto, nessa mesa aqui não temos problema, acho, nesse quesito. Vlad abriu um sorrisão, né, Vlad? Vai tudo bem, obrigada, né? Com Graças certeza. a já. A menopausa é um período de declínio e de perda de atratividade. Também não. Eu acho que a gente acaba tendo mais recursos, mais autoconfiança, e isso faz até com que você se torne mesmo mais atraente. Eu não me troco quando eu tinha 20 anos de jeito nenhum. Pois é, desassociem, gente, esse prazer sexual, a sua atratividade com um corpo bonito e perfeito. Só sinta o seu corpo. Exato. É melhor. Quando eu fiz 45 anos, foi a época que eu estava me sentindo mais incrível, Plena. mais maravilhosa. Então, assim, idade, amor, não é nada. Não é nada, não é mesmo. Mulheres na menopausa não correm risco de engravidar. Na perimenopausa. Perimenopausa pode, que você ainda pode correr o risco, sim. Então, você precisa ter uma anticoncepção adaptada a esse seu momento. Então, sim. Então, se liguem, porque tem muitas liguem. mulheres que já acham que, né, nessa disfunção hormonal que acarreta em suspensão e volta menstruação, fica essa coisa meio desorganizada, isso pode ser um perigo também de gravidez, né? Sim, é interessante você ter uma anticoncepção individualizada, porque pode, em algum momento, é raro, mas pode. Tem um relato muito, muito recente de uma amiga que estava no climatério, perimenopausa e engravidou.
Pois é, tá vendo? Se tem ovulação, né? Exatamente. Tudo é possível. Então, atentem-se, mulheres. Queridas, vamos agora para o nosso quadro Mais Pausa, onde a gente entende que, independente de qualquer coisa, pausar na vida é muito importante, seja para curtir ou seja para se aprimorar. Então, na sua vida, Vládia, onde você coloca esse tempo ou onde você gostaria de colocar o seu tempo a partir do que foi conversado aqui hoje? São muitas opções para mim. Eu sou uma pessoa que não tenho horário para muita coisa. Eu vivo uma vida... Uma pessoa que trabalha com Conteúdos digitais, criação né? de conteúdo. É uma pessoa que está online praticamente 24 horas. Então, eu queria mais tempo para focar em mim, uma leitura, sem pensar em nada, sem me distrair, sem tirar o foco, com um chazinho, sabe? Desligar. Eu sinto cada vez mais que eu preciso desligar um pouco do mundo externo e focar em mim. Então pronto, dever de casa já para você, tá? Edza Brasil. A pausa, namorar mais, né? Ah, Depois que boa de a pausa. Existe coisa melhor do que isso, né? Mais carícias, mais tempo de dar prazer a mim e ao parceiro, né? Isso é fundamental. Principalmente como a Lorena falou, né? A gente está na melhor fase para curtir. Já criamos os filhos, menos responsabilidades na educação e em tanto afazeres que a mulher tem, né? Tem mais agora que dar pausa mais no prazer. Lorena, conta pra gente, você agora. Não é a doutora Lorena, não. É a Lorena mulher. Não, eu mesma. Eu recalculei a rota. Eu acho que minha pausa eu já dei há uns 2 anos, que eu comecei a pensar, puxa, 44, eu vou recalcular. Agora eu quero fazer o que eu gosto, estar com quem eu gosto. Eu saí de empregos que não me davam mais realização pessoal. Então, eu acho que foi isso. Não ter medo de mudanças, não é? Não ter medo de Nada é mudança, eterno. E o que for eterno precisa... Ser bom. Ser bom. Não Ser precisa bom. ficar se moldando, se espremendo para caber dentro de espaços que não te Que fazem não cabem bem. mais. Às Exato, vezes cabiam, fizeram sentido, mas que param de fazer. Eu acho que eu comecei a dar pausa para perceber isso. Pois é. Esse nosso quadro Mais Pausa é uma provocação mesmo, é um oferecimento do nosso Connect, que é um congresso que vai acontecer em outubro, nos dias 25 e 26, uma iniciativa da Academia da Menopausa, que vem primando pela ciência da longevidade com uma responsabilidade maior, trazendo nomes importantes e cases importantes para serem discutidos com os melhores profissionais do Brasil e alguns convidados de fora também. Então fica para vocês a dica desse congresso que ainda tem vagas, mas está a top, né, Edza, de procura. É um assunto que está pulsante no mundo inteiro. Entender que essa ciência da longevidade depende muito dos nossos hábitos de vida e das mudanças que a gente precisa promover. Portanto, esse encontro está marcado em Salvador nos dias 25 e 26 de outubro. As inscrições já estão abertas e é só você acessar o site para mais detalhes, conectesalvador.com.br. E todos esses conteúdos que nós estamos aqui delicadamente preparando para vocês estão também disponíveis no Academia da Menopausa, @Academia da Menopausa, e no site para vocês pesquisarem, se interarem, rever quantas vezes for necessário. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Obrigada, Edza. Obrigada, Vládia. Obrigada, Lorena. E até a próxima. Obrigada. Obrigada. Foi um prazer estar aqui. Prazer enorme, sabendo muito. Eu vou sair daqui porque toda marcada de consultas e exames. Rumo aos 120 anos. Rumo aos 120. Tchau, tchau, gente.